últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Esse, porém, uma cama, e sobre o que adulteram com ela virá grande tribulação, senão se arrependeres das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus irmãos, nós temos a alegria de receber hoje o operante conosco, o pastor Carlos e esposa, por favor. Pastor Carlos e esposa, está aí, pastor Carlos e esposa, e a irmã Sônia. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui. Que Deus abençoe. São da Assembleia de Deus, Ministério Jesus voltará. É isso? É isso, né? Que Deus abençoe vocês. Sinta-se bem em nosso meio. Bom, vamos colocar de pé mais uma vez, que nós vamos orar ao Senhor. Quero pedir aqui para o Gabriel, venha ao Senhor, por gentileza. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, em teu nome estamos aqui, Senhor. Reunidos, Senhor, no propósito para te adorar e te exaltar o teu santo nome, Senhor. Quero apresentar a vida do teu servo, pastor, esta noite, que vamos trazer a tua santa, bendita e poderosa palavra. Fala conosco de uma forma poderosa, para que possamos aprender, compreender e ver o teu santo Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, os nossos companheiros têm usado aqui a tribuna nessas quartas-feiras para que pudéssemos expor a palavra de Deus a respeito dessas cartas que foram escritas. Elas existiam, essas igrejas existiam, e naquele tempo. Porém, irmãos, a mensagem de Deus, ela se contextualiza, né? A mensagem de Deus, ela se renova a cada dia. E é muito importante que eu tenho hoje, desde ontem que eu estou lendo e fiz aqui algumas anotações com relação a essa carta, uma palavra tão pouco dura, mas eu aprendi, irmãos, desde muito cedo que só a mudança na minha vida e nas nossas vidas quando há confronto. E a palavra de Deus, ela nos confronta. Toda vez que nós vamos ler, ela nos chama a atenção, nos adverte e assim por diante. Tiatira, irmão, significa sacrifício de trabalho. Localizada na Ásia Menor, né? Ali na atual Turquia, ela não era uma cidade famosa como Éfeso e Pérgamo, como nós já estudamos. Era conhecida por suas guildas, é um nome meio esquisito,
mas guildas tem a ver com associações de trabalho, ou seja, seria como se fossem sindicatos, semelhantes a sindicatos, e eles eram muito fortes naquela época. Suas atividades econômicas tinham a ver com tecelagem, muito forte, tecelagem e tinturaria, né? Lídia, inclusive, ela trabalhava com essa questão de tinturaria, né? E tinha um trabalho de púrpura, e ela era de Tiatira. Se você ler o capítulo 16, versículo 14 de Atos, Lídia. Os cristãos, presta atenção, os cristãos da igreja de Tiatira, eles precisavam, eles eram praticamente quase obrigados a participar dos banquetes desses sindicatos, que eram ligados ao trabalho que eles exerciam. E o grave disso é que envolvia idolatria, imoralidade e orgia. Tá? Os irmãos entenderam. Então, eles tinham um grande desafio. Ou aceitavam ou rejeitavam. Se eles rejeitavam, eles eram arriscados perder o emprego, ou até mesmo ter exclusão social. Irmãos, eu tenho pensado muito, desde ontem, olhando esses textos, e eu tenho pensado muito, irmãos, com relação a essa igreja. Eu confesso para os irmãos, eu nunca tinha pregado sobre a igreja de Tiatira. Eu tinha pregado sobre Laodiceia, eu preguei já sobre Éfeso, Filadélfia, enfim, mas, irmãos, quando eu me debrucei aqui, eu vi como que é real, irmãos, o que está acontecendo hoje no nosso meio. Eu estava pensando aqui, eles tinham, irmãos, duas opções. Ou rejeitasse esse convite, que era muito mais do que convite, era quase uma obrigação participar desse sindicato, dessas festas que envolvia idolatria, que envolvia prostituição, que envolvia orgia, ou rejeitasse e correndo o risco de perder o emprego. Eu estive pensando muito sobre a condição daquela igreja, daquela época, e pensando também nos nossos dias de hoje. Quantas vezes, irmãos, nós somos convidados para participarmos de festa? Eu vou ser um pouco direto aqui. Às vezes festa de amigos, festa de parentes, parentes que às vezes, irmãos, são envolvidos com coisas, com práticas que não tem nada a ver conosco. A minha esposa é testemunha que existe parte da nossa família que já não nos convidam mais para participar de aniversário, porque algumas vezes nós íamos desses aniversários, porque minha esposa, e nós passávamos mal, irmãos, porque, irmãos, não tinha nada a ver com o nosso como cristão. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós hoje, muitos cristãos, estão fazendo concessões, viu? Concessões. Ou seja, hoje não tem mais nada absoluto. Para muitas pessoas é tudo relativo. É tudo relativo. O que tem a ver com isso? Então, irmãos, existem muitas coisas. Nesse lugar, por exemplo, irmãos, é bebida alcoólicas, mulheres seminuas, danças, e muitas das vezes brigas, música que exalta o pecado. Irmãos, esse lugar não cabe ao cristão. Esse lugar não cabe ao cristão. Olha o que diz Romanos 12:1: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, nós não temos nada mais que o mundo. Nós não temos nada com o mundo, irmão. É possível que muitos de nós perdemos a amizade, perdemos amigos, muitos parentes se afastou de nós, porque nós nos tornamos cristãos. Amém? Amém, irmãos? Mas infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. E isso é muito grave. É muito grave. Eu pensei muito sobre essa situação aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já rejeitaram o emprego, rejeitaram muitas coisas, porque aquele emprego, irmãos, não tinha nada a ver com ser cristão. Mas Deus nunca deixou faltar nada.
eu vou ser um pouco mais atrevido aqui nessa noite. Permita dizer aqui, irmãos, antigamente os casamentos de cristão, que eu digo cristão, não tinha, irmãos, bebida alcoólica. No final do casamento não tinha dança. Hoje, irmãos, infelizmente, havia um grupinho no canto, bebida alcoólica. Ah, mas meu pai não é crente. Irmãos, o casamento é seu. O casamento não é do seu pai. Você e eu, nós não podemos fazer concessões, porque isso, irmão, vai escandalizar outras pessoas. E ai daqueles que escandalizam, irmãos. Isso é muito perigoso. Infelizmente, muitos casamentos, irmãos, terminam com um casamento cristão, e às vezes começa com uma valsinha. Ah, eu quero convidar meu pai para uma valsinha, mas daqui a pouco, irmão, da valsinha, a coisa vai crescendo, e música que não, aleluia, música que não glorifica o Senhor, irmãos. Nós não somos do mundo. Quem quiser ser amigo do mundo vai constituir-se, irmãos, inimigo de Deus. Somos luz, não somos trevas. Eu fico pensando, irmãos, que situação era dos irmãos que tinha que levar o sustento para suas casas. Não havia muito emprego naquela época, e eles tinham que entrar e já se filiar, irmãos, aos sindicatos daquela época, associações, e ser obrigado, irmãos, a participar das festas, porque senão eles perdiam o emprego e muitas das vezes ficavam, irmãos, isolados, não podiam mais se associar com ninguém. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Jesus veio buscar uma igreja santa, Jesus veio buscar uma igreja pura, Jesus veio buscar uma igreja sem mancha. Glória a Deus. Irmãos, prestem atenção aqui, irmãos. Prestem atenção no que eu vou dizer. Existem amizades, irmãos, que precisam ser cortadas. Existem ciclos que precisam ser cortados. Porque numa greve, irmãos, nós temos, irmãos, que se agregar a pessoas que nos levam mais perto de Deus. Eu gosto muito da expressão, irmãos, quando Pedro, irmãos, e João iam orar. É possível que João diz: ô Pedro, chegou a hora da oração, vamos orar. Eu pergunto: tem alguém te convidando para orar? Tem alguém te convidando para estudar a Bíblia? Mas tem pessoas, irmãos, que agregam valores, principalmente valores espirituais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo nos convém. Os irmãos pensam que os problemas começaram na nossa época. Os problemas começaram lá atrás, irmãos. O diabo sempre teve ódio de crente. Satanás, irmãos, nunca ficou feliz com a minha e a tua conversão. Ele vai sempre querer nos tirar do caminho. Eu li um livro, irmãos, há um tempo atrás, eu cursei teologia, do Jorge Barba. O título do livro é Rã na Chaleira. E lá na capa tem uma rã e tem uma chaleira. Aí o livro nos trabalhou mais ou menos assim. Presta atenção. Se você coloca uma rã dentro do ambiente de uma água quente, ela pula para fora. Mas se você colocar a rã numa água fria e ligar no fogo baixo, e a água vai aquecendo, ela vai acostumando com o ambiente. Olha aí, Deus! Ela vai acostumando com o ambiente. Quando ela menos espera, ela está morta.
dorme. Desperta do que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ao anjo da igreja. Aqui vem o peso, pastores da igreja. A coisa começa em nós. A carta não foi para os membros. A carta não foi para dirigentes de oração. A carta não foi para o diácono. A carta não foi para os auxiliares. A carta foi para o pastor da igreja. Pastores, e quando eu tenho pensado nessas cartas, porque Jesus não mudou, Jesus é a mesmo. Esses dias eu chamei aqui alguns pastores para uma conversa. Eu disse para ele: pastores, nós precisamos orar mais. Eles sabem quem são, eles estão aqui. Nós precisamos orar mais. Eu disse para eles: a nossa vida de oração, eu estou dizendo aqui no altar, ela tem que ser mais intensiva do que qualquer membro da igreja. Alguns dizem que os pastores dessa igreja, provavelmente alguns comentaristas, dizem que pode ser que fosse, naquela época, o esposo de Lídia e ela. Alguns dizem que até os filhos, porque quando você lê 16 de Atos, versículo 14 e 15, você vai ver que ela ouviu a palavra de Deus, ouviu com atenção. E ela é batizada das águas juntamente com a sua família. E depois ela convida Paulo e os obreiros estavam ali para que pudesse entrar dentro da sua casa. Mas eu não afirmo isso. É só suposições. Mas pode ser que seja isso. E em seguida ele diz: eu conheço as suas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Barrow Wiersbe, comentarista que os irmãos que estudam, você também tem essa coleção, ele faz um comentário interessante, que nós como pastores, nós somos limitados em conhecer os irmãos quando se trata da espiritualidade dessas pessoas. Porque espiritualidade não tem a ver com a roupa que você veste. Claro, tem que ser com dignidade. Não tem a ver com o glória a Deus que você dá na igreja, porque muitas vezes dá glória a Deus aqui, dá glória a Deus em casa. É uma coisa aqui, é outra em casa, é outra no serviço. Então, irmão, não tem a ver com o tamanho do cabelo. Deixa eu parar por aí. Não tem a ver com isso. Porque às vezes, irmãos, nós nos enganamos com as aparências das pessoas. Às vezes eu comer muito sal para conhecer alguém. Sim ou não? 1 quilo de
sal, e se não der, como que esse tipo de sal para aquela pessoa, para conhecer um pouco aquela pessoa. E muitas das vezes você é surpreendido e você, puxa vida, eu pensei numa coisa e era outra. Até do lado positivo e negativo, como do negativo e positivo. Então na realidade não conhecemos. Mas agora existe um, irmãos, que os olhos dele é com chama de fogo. É com chama de fogo. E ele ainda mais diz assim, que ele não tem só fotografia, ele não tem só a nossa fotografia, mas ele tem a nossa radiografia. Radiografia, ela vai muito mais além, ela vai por dentro. Deus me conhece, e Deus te conhece, conhece o teu levantar, conhece o meu levantar, conhece o teu deitar, e conhece o meu deitar. De longe, ele sonda o meu, o teu e o nosso pensamento, como diz o Salmo 139. O Senhor me sonda, meu Deus, porque tu me conheces. Sonda, meu Deus, porque tu me conheces. Deus te conhece, Deus te conhece. E o versículo 23 desse capítulo que nós estamos estudando, diz assim: sonda-me, ele é aquele que sonda os rins e sonda o coração. O coração dele é razão, luz tem a ver com emoção. Ele sabe tudo. Não dá para esconder nada de Deus. Você esconde até quando Deus diz basta. Quem tem ouvido? É verdade! Porque o Espírito diz isso. Aqui um contraste entre as obras de Éfeso e as obras da igreja de Tiatira. A igreja de Éfeso, ela estava assim, o amor, e ela foi sincera. Ela foi sincera. E ela foi sincera. E ela foi sincera. O que é que Deus disse a respeito do amor da igreja de Éfeso? O que Deus disse? Deus, o Senhor pediu para que ela voltasse ao primeiro amor, ou seja, o primeiro amor estava aqui, só que naquela época estava embaixo. Agora a igreja de Tiatira não, presta atenção. A igreja de Tiatira, as duas últimas obras são maiores do que as primeiras. Meus irmãos, você já viu alguém dizer assim, puxa vida, aquele irmão era uma bênção, não faltava um de si, estava na escola dominical, ele evangelizava, ele fazia visita no hospital, era um de oração. Aí ele pensou, puxa vida, ele não é mais aquele. E guarda da igreja de Éfeso. Agora tem aqueles irmãos que com muito esforço tem crescido na graça. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como uma luz por hora, vai brilhando, 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 brilhando. Deus nos chamou para crescer, não para regredir na vida espiritual. E quem falou aquilo não foi o pastor da igreja. Quem deu o diagnóstico da igreja não foi o pastor local da igreja, mas foi o subpastor. E se ele falou, irmãos, é porque estava acontecendo. Deus tem uma obra. Deus, ele diz, eu conheço o teu trabalho.
Eu sei que você evangeliza. Eu sei que você mais visita. Eu sei que você se envolve para ajudar pessoas. Enfim, Ele sabe de tudo, Deus. Ele sabe de tudo. Não dá para esconder nada do Jesus, que os olhos dele é como chama de fogo. Abra sua Bíblia, por gentileza, aqui no mundo, por favor. Primeiro, Jeremias 2:2, por favor. Por gentileza, 2:2 de Jeremias, por favor. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Estou com uma tradução que diz assim: vá e proclama essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me, eu estou com saudade, de tradução que diz, de como você desejava me agradar, quando eras uma jovem noiva, e me seguia até mesmo no deserto, terra quente, árida, não tem vegetação, o sol claudicante, madrugada, a calma macia. Ele está lembrando, irmãos. Ou seja, ele fez uma radiografia do povo de Israel e diz assim: eu estou com saudade daquele tempo, da nossa comunhão, da nossa intimidade, quando éramos noiva, que você me servia dessa forma, mesmo no deserto, lugar de escassez. Você já não tinha tempo ruim, podia fazer frio, podia fazer sol, podia chover, podia acontecer o que quisesse, mas você que estava comigo, você não me deixava. É a mesma coisa que está dizendo aqui essas 7 igrejas da Ásia. Eu te conheço. Eu lembro como você começou. Eu lembro do teu primeiro amor. Hoje ele se volta para a igreja liberado do nosso sangue. Eu sei o teu trabalho, o teu trabalho, eu sei a tua paciência, eu sei a tua fé, eu conheço a tua perseverança, eu sei, eu conheço. Essas cartas é para que nós possamos parar, refletir e analisar e ver como é que você está na caminhada. Jezabel, irmãos, aqui no versículo 20, é uma mulher negra. Os irmãos da igreja, Jezabel significa montão de lixo. Você já viu aquele montão de lixo? Os urubus, as abutres, ali catando carniça. Essa mulher
provavelmente não se refere a uma pessoa, literalmente falando, chamada Jezabel, mas era usada, irmãos, como de forma simbólica, e faz referência àquela Jezabel, esposa de Acabe, que acabou matando Nabote. Ela quis a vida de Nabote, ela disse: eu morro, mas eu não dou essa vida. É do meu pai. A vinha do meu pai. Ele morreu, mas não abriu mão daquilo que era do pai. Mulher que era voltada à prostituição, era voltada à idolatria. Essa mulher, irmãos, tinha uma aversão ao povo de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão: não podemos fechar os nossos olhos. Se você for no mínimo um pouco espiritual, você já entendeu o que está acontecendo com o nosso país, o nosso Brasil. Eu não sei o que vai ser no futuro, mas nós entendemos que parece dar a entender que eles querem tornar o Brasil mais comunista. Não sei quanto tempo isso vai durar, porque a igreja está orando. O Brasil é um país de uma grande maioria evangélica, e nós estamos orando. E nós estamos orando. É a oração do justo. Ela pode acontecer na vida. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus ora. Ela introduziu culto a algo que nós nem conhecem. Essa falsa profetisa, ela ensinava que era possível ser cristão e ainda participar de práticas idólatras. Nós temos visto hoje, irmãos, muitas pessoas que estão aí, de celebridades. Esses dias eu vi um vídeo se batizando na igreja evangélica e mostrando o batismo do candomblé. Você viu também? Você viu? E sabe o que está acontecendo? Não tem nada a ver. Você sabe que ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. Nesse mundo que nós vivemos. É um adolescente na escola, é um adolescente no meio dos amigos, não é fácil. Quando você diz não ao mundo, não às práticas mundanas, você é hostilizado, você é hostilizada. Você é provocado. Mas, como diz o Tales, todo dia o pecado vem e chama. Todo dia o pecado vem e chama. Mas ele diz isso todo Deus. Eu sou Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, todo dia o pecado me chama. Me chama. Mas eu escolho Deus. Como você escolhe Deus aqui? Eu escolho Deus. Porque se você escolhe Deus, você se torna amigo de Deus. Porque se você se tornar inimigo de Deus, amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Essa profetisa nos ensinava isso, que era possível ser crente Raimundo. Não estou falando do senhor, não. Não quero ver isso, não. Porque o crente Raimundo é um pé na igreja e outro pé no mundo. É um pé na igreja, outro pé no mundo. Tem nada a ver com o senhor, não, pastor.
Alguns cristãos naquela igreja, eles comiam até comida sacrificada a ídolos. E eu vou dizer uma coisa, hoje existe Jezabels modernas que relativizam até mesmo a palavra de Deus. Os irmãos já ouvi algumas vezes aí, falando de líderes, irmãos líderes. Nós, esses tempos atrás, surgiu aquela Bíblia, graça sobre graça. Graça sobre graça, ou seja, é uma Bíblia que é adaptada para os homossexuais. É adaptada para os homossexuais. E quem escreveu essa Bíblia é um homossexual. É bonita, não é bonita? Graça sobre graça. Olha de graça. Mas tem a ver com a hipergraça. Ou seja, é uma graça de cara. Que Deus não vai condenar ninguém. A coisa não funciona assim. O outro diz, vai ter que ensinar a Bíblia. Não crê na inspiração total da Bíblia. Eu não vou falar o nome dessa pessoa, que você conhece. A Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia está ultrapassada. Constantemente nós ouvimos, irmãos, líderes, pessoas que estão aí, irmãos, na mídia, confundindo a cabeça de muita gente. Porque hoje, irmãos, existe igreja para todo tipo de pessoa. Existe igreja para pessoa elitizada. Existe igreja para o homossexual. Eu lembro, irmãos, lembro muito bem. Estavam comentando uma segunda-feira. Estavam comentando. Porque existe, irmãos, Jezabéis por aí. Preste atenção aqui. Eu não sei se não liu, já li o livro daquela hoje cristã Rebeca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Até o José falou que tinha lido esse livro. Rebeca Brown. O que diz, irmãos? Qual é a história dela no livro? Ela está lá no meio do satanismo, no meio do culto dela de Satã, lá, enfim, seus livros lá. E ela diz, aí o líder falou assim: olha, você vai na igreja tal, olha aqui, você vai na igreja tal, lá você recebe Jesus. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Faça isso. E aí, você vai lá para frente, recebe a oração. Aí você passa a ser uma crente. E ela ouviu. E depois você vai se identificar com alguém que gosta de trabalhar com criança, que tem a ver com pedagogia de criança infantil. Aí eu lembro como é que o diabo trabalha. E assim aconteceu com ela. Só que Jesus pegou uma curva. Jesus converteu ela poderosamente, irmãos. E ela não pode mais exercer aquilo que Satanás mandou exercer. Por isso, irmãos, a igreja precisa estar. Eu disse aqui esses dias atrás, irmãos, que o diabo, eu falei aqui, o diabo chegou numa igreja, vamos pedir de novo aqui, porque esse pode aqui não viu. Ele quis entrar dentro da igreja, pode ter falado aqui não, e se tipo assim, então eu quero entrar de costa, ou seja, eu quero pôr só o nariz, Aí o diabo falou: tudo bem, ele entra de costa. Aí quando ele entrou de costa, ele estava no corpo, o nariz estava aqui, e o corpo já estava dentro da igreja. Meus irmãos, diabo não deixa de ser diabo. Ele é o maior adversário da igreja. E nós precisamos fazer o que, irmãos? Vigiar. Fechar as portas. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus. As pessoas esquecem, pastor, dessa parte.
porque eu creio em profecia. Muitas coisas que Deus falou comigo se cumpriram. Eu creio que Deus já falou com você com profecia aqui. Deus falou, mas se cumpriu. Porém, irmãos, algumas pessoas, e não são poucas, que às vezes nos abandonam a igreja. São pessoas rebeliadas, que não vêm para a igreja, mas fica dentro de casa, recebendo pessoas, às vezes pelo telefone, e dando profetada nas pessoas. Irmãos, eu creio em profecia, sim, o dom porque é bíblico, mas essa é a maior profecia. Esta é a maior profecia para a igreja. Este é o livro dos livros. Este é o livro dos livros. É inerrante palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você pode dizer amém? Esse você viu hoje? Versículo 21, vamos encerrar. Dei-lhe tempo. Eu dei tempo. Diga-me, Deus é longânimo, paciente. Você sabe o que é longanimidade? Acho que é uma forma de eu explicar. Pega um elástico. Você não tem ninguém elástico aí. Claro que não. Faz assim, faz assim, vai esticando, aí chega aqui, não tem mais por onde ir. A longanimidade de Deus, quando ela tem fim, o que ele diz aqui? Eu dei tempo para que ela pudesse arrepender, juntamente com seus adeptos, com aquelas pessoas que ela tinha ganhado, tinha discipulado, que estava dentro da igreja e tinha tido aquele tempo. Irmão, se é uma coisa que Deus tem, é paciência. É paciência. E porque eu digo, Deus é paciente. Deus é bom. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que venha, irmãos, ao arrependimento. É pensamento. Apesar de ser uma profetisa, apesar de ser uma mulher falsa, Deus é tempo. Deus é tempo. Deus é tempo. Para que ela pudesse se arrepender, para que ela pudesse fazer a conversão. Só que ela não fez. E quando eu falo isso, eu falo da paciência de Deus e do caráter. Eu não quero que ninguém se perca, como disse Pedro 3,9. Só não podemos abusar da paciência de Deus. O tempo para se arrepender não é eterno. A oportunidade, ela tem limite. Quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de Esaú. Capítulo 12 do livro de Hebreus fala que após ele rejeitar o seu direito de primogenitura, a Bíblia diz que ele se arrependeu, mas foi atrasado. Arrependimento atrasado. E a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas, mas não conseguiu alcançar. Eu sei que essa palavra, irmãos, não é uma palavra adocicada. Não é uma palavra que fica com mel na boca de ninguém. Nós estamos dentro da palavra de Deus. Tem muitas pessoas brincando de ser crente. Tem muitas pessoas brincando de ser crente. Vendo Deus como aquele bonzinho. Não. Ele é amor, mas também é fogo. Consumidor. Ele é Deus de bondade, de benignidade, mas é Deus do quê? É Deus do quê? De justiça.
os pés como bronze reluzente. Esse bronze fala de justiça. Aleluia. Então, irmãos, eu creio que essas cartas é para que nós possamos fazer o quê? Uma análise. É fazer uma justiça. E dizer: Deus, eu preciso melhorar minha vida de oração. Eu preciso melhorar minha vida na contribuição. Eu preciso melhorar a minha vida de trabalho. Eu preciso ter mais fé. É para que possamos fazer uma análise, irmãos. Não pense que está tudo bem, não. Nós temos que se melhorar. Olha, irmãos, ele elogiou. Ele sempre teve elogio. Teve elogio. Mas também, irmão, Deus vê o que você faz é bom e também vê o que não é bom também. Estamos encerrando. Versículo 22. Esse porém uma cama, aqui se tu fala de ferirei, fala aqui de enfermidade física, ferirei de morte a seus filhos. Alguns dizem pode ser filho biológico, mas outros defendem e concordam que esses filhos são aqueles que abraçaram juntamente com ela a idolatria e a prostituição. Verso 23, temos que terminar. Eu sou aquele que somos vindos, eu falei aqui, os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Mas vos digo, ou seja, na igreja de Tiatira existiam dois grupos distintos: os cristãos verdadeiros, que seguraram firme, e os que se gloriavam de conhecer as profundezas de Satanás. Mas o que tendes, retém, ou seja, guarda, conserva, não abre mão dos mandamentos, da palavra de Deus, até que eu venha, porque ele prometeu: eu vou voltar, segura firme, porque eu vou voltar. Esse voltar não tem a ver com os dias de hoje. O que ele diz? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua boca. Ao que vencer, irmãos, tudo é para se vencer. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa jornada. É verdade. Aqui, irmãos, estão aqueles que são mais do que vencedores. O que significa mais do que vencedor? Você vence, irmãos, tem a experiência também daquilo que você passou. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Ensinando ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A promessa é que o crente terá posição de levar poder, rei, os montes serão na terra. 27, correndo para terminar, e com vara de ferro as regerá, e com quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ou seja, o primeiro versículo fala do governo milenar de Cristo sobre a terra. Apocalipse 20, versículo 1. Quando as nações serão regidas com vara de ferro. 28. E dar-lhe a estrela do amanhã. E lá para os vencedores, aqueles que vão ter fim, dar-lhe a estrela do amanhã. Para os ímpios, Jesus já fez o mundo. Para Israel, ele é o sol da justiça. Mas para a igreja militante, ele é a resplandecente estrela da manhã. Esse é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito do Senhor fale.